Amém? Glória a Deus. Vamos lá, João capítulo 2, versículo 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para este casamento. Tendo acabado o vinho, a sua mãe lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus então lhe respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, aqueles que os judeus usavam para suas purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros dentro deles. Jesus então lhes disse: encham de água esses potes, e eles o encheram totalmente. Então Jesus disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Assim eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que tiraram a água soubessem. Então ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, eles servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Uau! Até aqui é o texto que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Hoje nós estamos na nossa segunda mensagem da nossa série de fevereiro, a série intitulada Os Milagres de Jesus. Se você esteve aqui na semana passada, você lembra que nós falamos sobre a mulher encurvada, aquela mulher que estava doente por um espírito de enfermidade havia 18 anos. E nós aprendemos e vimos na sua história como Jesus se importou com as suas dores. Mesmo ela, no meio de centenas de pessoas que estavam naquela sinagoga, a palavra diz que Jesus a viu e se importou com ela. E naquele encontro que ela teve com Jesus, ela teve todas as suas dores, toda a sua história, todas as suas tristezas curadas no Senhor. E vimos então como isso se aplica também na nossa vida, com o Senhor nos curando e nos colocando de pé novamente, assim como Ele fez com ela. Lembra disso? Amém? Você que estava aí? Ok. Pois bem, hoje nós vamos seguir falando sobre os milagres de Jesus, e nós vamos falar especificamente sobre milagre na família. Vamos falar sobre milagres de Jesus na família. E vamos tratar sobre essa história que é conhecida como o casamento em Caná da Galileia. Amém? Você que está aqui e talvez não está trabalhando, eu quero te convidar a sentar nesse momento para que você receba dessa palavra também. Essa palavra é uma palavra para todos nós. E você vê aqui no texto que lemos que o capítulo 2 de João, ele começa nos dizendo que estava acontecendo uma festa de casamento lá em Caná da Galileia, naquela região onde Jesus estava, e que Jesus, sua mãe e os seus discípulos tinham sido convidados para aquela festa. Alguns dias antes, se nós puxarmos ali no capítulo 1 de João, nós vamos ver que Jesus estava dando os primeiros passos do seu ministério. Jesus, ele havia sido batizado por João Batista, recém-batizado, e ele havia então encontrado com os seus primeiros discípulos. Ele encontrou ali Felipe, Natanael, João, Pedro e André. Esses 5 eram os que acompanhavam Jesus nessa festa de casamento juntamente com a sua mãe. Irmãos, aquele evento que estava acontecendo ali tinha tudo para ser só mais um casamento comum, como muitos que aconteciam naquela época, exceto por um fator, exceto por uma coisa. Que coisa, pastor? Jesus tinha sido convidado. E aonde Jesus é convidado para estar, coisas extraordinárias acontecem. Aonde Jesus é convidado para estar, Ele pode fazer milagres na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Coloca a mão no teu coração por um instante e repita comigo assim: Jesus, eu te convido a fazer parte da minha família. Amém. Bom, esse casamento que Jesus participou, ele foi um marco na história
e no ministério de Jesus, Sr. Wilson. Por quê? Porque este foi o primeiro milagre realizado por Jesus. É nesse ponto em diante que o seu nome, o seu ministério começaria a se espalhar por toda aquela região e ele começaria a ganhar notoriedade. Porque até então, Jesus ele não era conhecido publicamente. Jesus era uma pessoa normal, Jesus vivia como eu e você. Ele era aquele cara dos almoços de família no domingo. Ele era aquele cara que ia no templo orar, que ia na sinagoga estudar. Ele era gente como a gente, e as pessoas o conheciam não como o Messias, mas elas o conheciam como o carpinteiro de Nazaré. Então até aquele momento Jesus era uma pessoa comum no meio de todos que estavam lá, exceto até aquele dia. Naquele dia em diante, tudo estava para mudar. E a história de Jesus, o ministério de Jesus começa daqui para frente. O relato bíblico nos diz que Jesus ele estava naquele casamento e de repente um problema se apresenta diante dele. Sua mãe chega para ele e diz assim: olha filho, acabou o vinho dessa festa. E as festas de casamento costumavam durar uma semana, irmãos. Começava de segunda e até domingo. Pensa, festa de casamento uma semana, Gabriel. Quando você casar eu quero ser convidado, mas eu acho que não vai durar tudo isso, né? Não. Mas a festa durava uma semana e você entende que provavelmente Jesus e seus discípulos, eles já haviam chegado no final daquela celebração, da metade em diante, porque o vinho tinha acabado. Ninguém faz uma festa de casamento sem se programar, ninguém começa a celebração sem fazer uma preparação para receber os seus convidados. Mas um problema se apresentou diante dele: o vinho tinha acabado. E o vinho na Bíblia, eu não sei se você sabe, mas ele representa alegria. O vinho é a representação da alegria. Então, acabando o vinho, acabaria também o quê? A alegria daquela família, daquele casamento que estava só começando. Mas irmãos, quantas famílias hoje têm experimentado justamente isso? Experimentado a tristeza de ver o vinho acabar nos seus relacionamentos. Aquele vinho, aquele casal, aquela família que no início tanto se amava, se embriagavam de amores um pelo outro, de repente são obrigados a lidar com sentimentos dentro do seu coração de ver o amor esfriar. Sentimentos no seu coração de ver aquela alegria que antes tinham um pelo outro se acabar e ir embora. Pessoas, casais, famílias que não sabem mais o que fazer porque não entendem o que está passando, não entendem o que está acontecendo diante deles. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Cedo ou tarde, irmãos, o vinho da sua família pode ser que acabe. Cedo ou tarde, aquela alegria que você tinha no início, aquele primeiro amor que a gente costuma falar, né? A gente chama do primeiro amor, aquele fogo, aquela paixão, aquela alegria que você tinha pode, de repente, acabar. O vinho pode acabar. Mas qual é a diferença de ter Jesus como um convidado na sua família? É que aonde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem. E ainda que o vinho acabe, ele faz transbordar novamente. Ainda que um dia você passe por crises, ainda que um dia você sofra decepções, tristezas, eu não sei qual é o vinho que talvez está se esgotando na sua vida, mas ainda assim, quando esse dia chegar e Jesus estiver lá, se ele estiver lá e você pedir ajuda para ele, esse Jesus está disposto a te ajudar. Sozinho, meu irmão, se Jesus não for convidado para fazer parte da sua família, sozinho você não consegue. Mas se ele estiver lá, coisas incríveis e milagres extraordinários vão acontecer em nome de Jesus. Então, não é necessário divórcio, não é necessário separação, não é necessário xingamentos entre aqueles que moram dentro da mesma casa, não é necessário falta de respeito um pelo outro, não é necessário você achar que porque aquela alegria que você tinha no início está se acabando e talvez o seu sentimento já não é mais o mesmo, porque a dificuldade chegou e você não se entendeu com a pessoa, você achar agora eu vou dar fim em tudo, eu vou divorciar e vou seguir a minha vida. Não, querido, essa não é a solução para você. A solução para sua casa, a solução para sua família é Jesus no seu lar.
Jesus pode transformar todas as coisas. Jesus está disposto a pegar o que já não existe, aquele vinho que acabou, e fazer nascer algo novo, muito melhor do que o primeiro, se você assim permitir. Imagina seu casamento, no auge do seu casamento, os anos dourados, né, que a gente costuma dizer. Era bom? Jesus pode fazer ainda melhor. O relacionamento com seus filhos, quando você se dava bem com eles, antes deles crescerem um pouquinho e você perder certo controle sobre a vida deles, Jesus pode restaurar tudo isso, irmão. Jesus está disposto a fazer um milagre na minha e na sua família. Por quê? Porque você não casou para fracassar, você não casou para divorciar, você não casou para nada disso. Você casou e você constituiu uma família para glorificar ao Senhor através dela. A sua família deve resplandecer Jesus. Esse é o propósito do seu casamento, esse é o propósito da sua casa, do seu lar. Se talvez hoje você vive numa situação diferente disso, você precisa se agarrar nessa palavra, nessa mensagem, dizer: Jesus, eu preciso viver esse milagre. Eu preciso ser transformado e eu preciso que o Senhor me ajude a mudar todas as coisas que estão erradas. Eu não sei, querido, talvez a situação que você chegou aqui, como se encontra o seu lar. Alguns eu sei, porque eu conversei, mas outros eu não conheço a história. Mas aquele que te trouxe te conhece, e isso basta. Eu não preciso conhecer tudo da sua intimidade, porque você tem um pai que te conhece melhor do que você mesmo. E esse pai, esse Jesus que te trouxe, não te trouxe por acaso. Muitas pessoas eram para estar aqui. Se você vê, hoje estamos com bastante cadeiras vagas. Não vou falar vazias, eu vou falar vagas, porque elas já estão ocupadas por alguém que não está. Aí vamos ficar pensando: nossa, como eu queria que aquela pessoa tivesse vindo no culto. Como eu queria que o fulano tivesse aqui. Irmãos, ele não está. Você está. Então essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. No versículo 3 do texto que lemos, o versículo diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. E esse problema parecia grande demais diante de Jesus. Mas na verdade é que grande demais era ele diante do problema. Irmãos, ele tinha a solução para aquela família. Jesus tinha a solução para aquele lar. E Jesus tem a solução para a sua família e para o seu lar também. Ele tem a solução para a sua casa, ele tem a solução para os seus filhos, ele tem a solução para o seu relacionamento, para o seu casamento. O que você não pode é não convidá-lo a fazer parte. Porque se Jesus estiver do lado de fora, ele não tem como agir do lado de dentro da sua casa. Então nessa noite que você convide o Senhor para fazer parte. E o versículo 6 aqui ele segue dizendo que Jesus então mandou encher 6 potes. Esse pote eram potes de talha. Algumas traduções vão chamar de talhas. Talvez na sua Bíblia esteja assim. O que é uma talha, pastor? Eram jarros grandes, normalmente feitos de pedra, onde cabiam de 80 a 100 litros cada um. Esse especificamente cabiam 100 litros ali dentro. E aquelas talhas antes vazias agora estavam cheias. E ele operou o seu primeiro milagre, transformando uma água comum em um vinho novo, muito melhor do que o primeiro. Agora preste atenção nesse versículo que nós falamos agora, versículo 6. Nós entendemos aqui, temos alguns elementos que podemos trazer como ensinamentos espirituais para mim e para a sua vida. O primeiro elemento que podemos aprender aqui é sobre o número 6. Como assim, pastor? O número 6 na Bíblia, ele é representado sempre como algo humano. Apocalipse fala que o 6 é o número do homem, ok? Então isso nos ensina que o milagre na família que talvez você precisa, não depende só de Deus, depende de uma participação sua. Claro que é Deus que faz, mas que tipo de participação você pode ter diante de um Deus tão poderoso? Sabe que participação é essa? Disposição no seu coração.
Deus não é um intruso. Jesus não vai arrombar a porta da sua casa e escancarar com tudo e querer mudar as coisas. Jesus, ele está disposto a fazer, se você convidá-lo para isso. Se você desejar, você querer que ele faça e que ele mude as coisas, Jesus vai fazer e vai mudar. Então o número 6 nos remete a isso, a uma participação humana. O segundo elemento que vemos são as talhas. Esses potes grandes, jarros grandes, se assim você preferir chamar, de até 100 litros de capacidade. E eles eram feitos normalmente de pedra. Alguns de barro, mas a maioria era de pedra. Se você for a Israel um dia, você vai ver que eles são mais ou menos dessa altura. Pastor, você já foi a Israel? Não, eu vi no Google. Ele é mais ou menos dessa altura aqui. Eu fui a Israel pelo Google, isso eu fui. Mas pela fé um dia nós iremos. Nós iremos, tá bom? E o que essas talhas representam espiritualmente para mim e para você? Essas talhas, meu irmão, elas eram quebradas, cavadas. Como o nome diz, elas eram talhadas profundamente. Quanto mais aquele recipiente era talhado e quebrado, mais afundado, mais cabia vinho dentro dele. E isso nos mostra que eu e você, a nossa vida precisa ser como essa talha, se permitindo ser quebrada pelo Senhor cada vez mais profundamente. Porque se permitirmos que o trabalhar de Deus seja apenas superficial, Ele não conseguirá nos encher na capacidade total que Ele tem. Uma talha pouco trabalhada, uma talha pouco profunda, recebe só um pouco de vinho. Mas uma talha profundamente quebrada, profundamente trabalhada pelo Senhor, é capaz de ser transbordada e enchida por completo do vinho que vem do Senhor. E lembre-se que o vinho representa o Espírito Santo, alegria, amém? E o terceiro elemento que temos aqui, então, é a água. A água, ela era ali a matéria-prima fundamental para que tudo acontecesse, Gabriel. Sem a água dentro daquela talha, Jesus não transformaria ela em vinho. Mas você percebe que aquelas talhas daquela família já estavam vazias. Não havia mais nada, tanto é que Jesus manda enchê-las novamente. E aí quando ele enche, ele as transforma. Pastor, e o que simboliza essa água? Essa água representa a palavra de Deus. A palavra que nos purifica, a palavra que nos limpa, a palavra que nos transforma. Então, queridos, nas famílias onde o vinho e a alegria se acabam, não é só problema de entendimento entre o casal, ou entre um pai e um filho, a mãe e uma filha. Não, muitas vezes o problema que acontece dentro dos lares está relacionado à falta de água nessas talhas. Como assim, pastor? Se a água é a representação da palavra de Deus e também do Espírito Santo, então famílias que estão passando por essas situações onde a alegria já foi embora, é porque não cultivaram, não mantiveram o hábito da palavra e não mantiveram a presença do Espírito no meio delas. Talvez a sua família hoje, você está aqui sozinho, talvez você veio com seus familiares, com seu cônjuge, eu não sei como você veio aqui, mas talvez você veio dizendo, pastor, é isso. As talhas dentro da minha casa já estão vazias há muito tempo e eu não entendia o porquê que nada acontecia. Como é que você quer que Deus transforme em vinho e retorne a alegria para dentro do seu lar e faça um milagre dentro da sua casa, se as suas talhas estão vazias? Se você não ora mais, se você não lê mais a palavra, se você não cultiva a presença do Espírito Santo no seu lar, irmãos, tem coisas que Deus faz por nós, aquilo que foge ao nosso alcance, mas tem coisas que Ele espera nós colocarmos a mão também. Para Jesus transformar a nossa família, a nossa casa, nós precisamos encher as talhas de água. Nós precisamos trazer de volta o Espírito Santo, trazer de volta a palavra de Deus para dentro da nossa casa, porque quando as nossas talhas estiverem cheias, aí sim o Senhor vai dizer, agora que você encheu de água, eu vou transformar essa água em um vinho bom para você.
Por isso a importância de você vir na igreja, a importância de você vir no culto, a importância de você orar, a importância de você estar em comunhão com seus irmãos. Tudo isso faz as suas talhas se encherem um pouco mais. Tudo isso vai fazendo as suas talhas se encherem e proporcionando ao Senhor um ambiente de milagre. Ei, meu irmão, essa palavra, meu Deus do céu, essa palavra alcançou o coração de alguém aqui nessa noite, eu tenho certeza. Quanto mais água aqueles servos colocassem, mais vinho teria. Mais vinho teria. E com isso, eu quero finalizar já essa mensagem, já poder chamar a equipe de louvor. Eu quero te perguntar, quais são as talhas de pedra que talvez estão vazias na sua casa, no seu lar, que precisam ser colocado água novamente, que você precisa ir lá e repor novamente? A Bíblia fala 6 talhas, e eu elenquei aqui 6 áreas da sua vida que talvez estejam precisando ser trabalhadas. A primeira delas é o amor. Talvez dentro da sua casa te falta o amor. Você não consegue mais conversar educadamente com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Tudo é na briga, tudo é no xingamento, tudo é na violência. O amor se esvairou, a talha da água do amor se acabou. Talvez dentro da sua casa a talha que está vazia seja do perdão. Você não consegue perdoar essa pessoa com quem você convive pelo que ela fez, porque te feriu demais, te magoou demais. E talvez isso tenha te afetado de uma tal maneira que a talha do perdão está vazia e você não consegue ver o milagre de Jesus. Por quê? Porque falta colocar água nesse lugar. Talvez a terceira talha seja da paciência, ou a quarta talha seja do respeito. A quinta talha, que talvez pode estar vazia dentro da sua casa, seja da cumplicidade. Você não consegue mais fazer nada junto, você não consegue mais ter aquele laço que tinha no início. Ou quem sabe a sexta talha, e a última que eu elenquei aqui, que está vazia na sua vida hoje, seja a talha da amizade. Meu irmão, a minha melhor amiga é minha esposa, meu melhor amigo é meu filho. E tem que ser assim, não pode ser diferente. Meu melhor amigo não é meu irmão, meu melhor amigo não é o pastor William, não é. Meu melhor amigo é meu filho. A minha melhor amiga é minha esposa. É para ela que eu vou abrir o meu coração, é com ele que eu vou dividir as minhas conquistas e as minhas dores. Porque não há nada mais precioso do que a minha família. Não há nada mais precioso do que a sua família. Então, queridos, nessa noite, se você entendeu essa palavra e ela se aplica a você, eu quero te convidar a você entregar diante do Senhor essa situação e dizer: Senhor, as minhas talhas estão vazias. Agora eu entendo por que nada mudava, eu entendo por que eu orava e essas situações não mudavam, mas a partir de hoje eu vou começar a nutrir, eu vou começar a repor aquela água que estava faltando, a presença do Espírito Santo, a palavra do Senhor, para que aí sim Jesus tenha a matéria-prima que Ele precisa para transformar essa situação no milagre que você tanto espera. Você pode se colocar de pé por um instante?